Daqui a pouquinho o Felipe Reis está chegando por aqui, porque, olha, ao que tudo indica, são 10 horas e 3 minutos, ao que tudo indica, existe uma possibilidade do Bolsonaro ser preso, viu? E eu vou explicar para você o que está acontecendo agora. O Alexandre de Moraes determinou que a defesa do Bolsonaro se manifeste em 24 horas, determinou ontem à noite, sobre o descumprimento da cautelar que o impede de usar as redes sociais direta ou indiretamente. O ministro considera que a fala do Bolsonaro lá na Câmara, mostrando a tornozeleira eletrônica, foi feita com a intenção de repercutir nas redes sociais. O caso pode resultar na prisão preventiva do Bolsonaro ainda hoje. O despacho, ele destaca publicações de aliados do Bolsonaro, como o próprio filho, Eduardo, divulgando episódios nas redes sociais de alguns vídeos virais lá da Câmara. A gente tem, Fefe, o vídeo do Bolsonaro mostrando a tornozeleira, né? Vamos dar uma olhada. Não roubei os cofres públicos. Isso aí. Não desviei recurso público. Tira o celular aí, não matei ninguém. Não trafiquei ninguém. Isso aqui é um símbolo da máxima humilhação da Suprema humilhação. aqui. Uma pessoa inocente. Toma, galera. Ó silêncio! Ó silêncio! Que estão fazendo com esse presidente da República. Nós vamos enfrentar a política toda. O que vale para mim é a lei de Deus. Okay? Essa tornozeleira é a libertação do Brasil! Tá aí o Bolsonaro na Câmara. Ontem já vejo o Felipe Reis por aqui, um dos maiores defensores de Bolsonaro. Nossa, que eu já vi em toda a minha vida, não é, Rô? Não é verdade? E aí, Fefe, tudo bem? Eu tava até falando mal da panturrilha dele aqui. Você achou? Gente, ele não era do exército, não fazia exercício, que coisa horrorosa. Tem que ser que nem o Regis, fit, entendeu? Exatamente. Fit. Eu, inclusive, com o meu músculo Fit lasanhoide. fat. O meu músculo lasanhoide. Agora, vamos falar a verdade? O ministro, o nosso querido Alexandre de Moraes foi até bonzinho, porque essa manifestação Você acha, do Bolsonaro Regis? já era para ter decretado a prisão. Ele claramente violou. Peraí. De propósito, Claramente. Peraí, vamos chamar quem entende claramente. do assunto, Regis Tadeu. Cadê o nosso piloto? Diogão, chega mais aqui pro nosso Além da Notícia. Bem-vindo, amigo. Bom dia, Paulo, todos que estão aí na sala e essa maravilhosa audiência que só cresce. Pô, o Diogão tá com... Você viu o suéter do Diogão? Tá estilo João Dória, uma coisa meio... Não tá? Chiquérrimo, né? Só faltou o Dória. brasão. O brasão aqui na. Acelera, São Paulo, hein? Minha calça não é apertada, não. Diogo, vamos lá. Pé no chão aqui pra gente tentar entender juntos, tá? Sem paixões políticas, porque o Diogo é muito conhecido por isso, né, gente? Você é um cara, ele bota a bola no chão, né, Fefe? É verdade. Bota a bola no chão e tenta explicar. Tem a posição dele, acho que todo mundo tem o direito de ter a posição, mas ele explica pra gente o que tá acontecendo. O que eu quero entender é, como é que você viu essa decisão do Moraes? E me fala concretamente, o Bolsonaro pode ser preso hoje? Existe chance mesmo? Pode, mas eu acho que não. Antes, Paulo, é importante lembrar o seguinte: politicamente, nós estamos cansados. Nós temos duas pedras no sapato. Uma é o Lula, outra é o Bolsonaro. E se a gente pudesse tê-los fora da política brasileira, certamente muita gente ia achar melhor e o nível do debate ia crescer bastante. Esse é um ponto político. Agora, olhando do lado penal, não tem sentido o que o Moraes está fazendo com o Bolsonaro. Não adianta a gente querer rifar alguém só porque não gosta dele. Tá? Porque o que ele fez ontem no Congresso? Ele protestou, ele falou, pô, eu estou sentindo humilhado. Imagina o quanto alguém não deve se sentir humilhado sendo preso, pondo tornozeleira, sendo privado de falar com o filho, outras pessoas. Então, é um desabafo natural. Não foi ofensa, não foi ameaça, não foi obstrução à justiça. Ou seja, não quebrou nenhuma determinação do Alexandre de Moraes, esse é o meu entender. Se isso vai parar nas redes sociais, é impossível do cara evitar alguma coisa. Se ele pode se manifestar, se movimentar durante o dia, claro, alguma coisa vai parar na rede social, mas não por pedido dele. Eu tô com o fato por fato aqui, eu vou passar a palavra para o Reis, mas só para explicar para vocês o contexto disso tudo. O Bolsonaro ontem, ele confirma que vai dar entrevista ao Portal Metrópolis, certo? O que já seria um erro. Ele marca a entrevista para o Portal Metrópolis. Aí ele vai
a assessoria toda vai lá na sede do Metrópolis, e aí o que ele faz? Ele arreda dessa entrevista. Ele não dá por medo de ser preso. Aí o Metrópolis, portal Metrópolis, pega o telefone e consulta o Supremo Tribunal Federal para saber se é isso mesmo. Se ele der a entrevista, ele tem chance de ser preso. Aí então o Moraes faz um novo despacho, esclarecendo o despacho anterior que ele fez, dizendo que o Bolsonaro não podia dar entrevistas com transmissão ao vivo. É isso mesmo, do próprio Alexandre de Moraes. Aí o Bolsonaro sai da Câmara dos Deputados e o que ele fala? Ele fala com os jornalistas. Ele vai lá... Mas ele não ficou meio quieto? E só fala... ficou Não, olhando? ele fala com os jornalistas. E aí o Alexandre de Moraes, no final do dia, falou, ó, tem 24 horas para você explicar por que você descumpriu isso aqui. Mas tem um ponto aí que eu acho que é importante que o Diogo traz. Texto mal redigido por parte do Alexandre de pra que Moraes e essa dúbio, coisa, né, hein? de voltar? Dúbio. É dúbio o texto. O texto é bem dúbio. Na Você primeira olha e falava de rede social, né? você Não fala, falava mas de imprensa, de aí entrevista. agora é ao vivo. Então, só que assim, proibir uma pessoa de dar entrevista, Muito estranho. pra mim não faz muito sentido. Inclusive, é isso que a direita tá Pra mim não faz levantando sentido isso aí. fortemente por conta do que, muitas pessoas até presas podem receber jornalistas dentro da prisão. E o Bolsonaro, que nem preso tá, não pode nem falar. E isso realmente tá errado. Mas você pode dar entrevista da prisão mediante uma autorização do próprio judiciário. Sim, mas Não muitos pode, não. o repórter chega lá, olha, eu quero Mas entrevistar o cara que tá Às lá. vezes até condenado da Agora, se a maneira como eu vejo é o seguinte, eu não sou jurista, eu sou um homem do povo. Se foi... um homem do povo é bonito. Se parece foi, mesmo eu com o pareço um povo. homem do povo, né? Exatamente. Se Não, foi... com esse cabelo se- parece mesmo. Homem Então, do povo lascado. Povo não, lascado. Aliás, principalmente, né, por causa do cabelo. Agora, se você determina que um determinado, uma pessoa que está usando tornozeleira eletrônica para ser monitorada para onde vai, ou coisa, se você determina que ela não pode conceder entrevistas, não importa se é entrevista ao vivo, não importa se é entrevista exclusiva, não importa se é falando para 200 repórteres. Não pode. Então, assim, por isso que eu Mas tô falando. isso não estava explícito, né, na primeira... Não, Não, tanto não. é que ele teve que fazer um novo despacho esclarecendo... Não, mas ele teve que esclarecer porque as pessoas são burras. Não, era rede Regis, social, é tava dúbio, escrito, meu, é é. As direito. pessoas são Fala, burras, Diogão. pô. Não, e o mais importante é o seguinte: as medidas cautelares são cautelares para algum motivo. E qual é, no caso aqui, o alegado pelo Alexandre de Moraes? Para que o Bolsonaro não fuja, não fale com pessoas que pudessem auxiliar a armar uma fuga. Então, ele falar lá no Congresso do jeito que ele falou, não dá para imaginar que aquilo vai alterar o processo, a não ser pelo lado de que, de alguma maneira, ele está provocando um juiz e todo julgador, logicamente, tem emoções e muitas vezes fica mais irritado. E como juízes, muitos deles são um pouco reizinhos, assim, porque eles estão dentro dos seus castelos se sentindo um pouco mais fortes do que a lei muitas vezes. Então, provocar um juiz não é, do ponto de vista do processo, uma ideia muito inteligente. Mas entre isso e dizer que é ilegal e que está armando a fuga por aí, não tem o menor sentido. O Fefe pediu pra perguntar. Na verdade, eu queria perguntar, porque o Diogão, inclusive, ele falou esse negócio do reizinho aí, inclusive, faço um convite aí pra audiência, siga lá o Diogo, @DiogoDaLuzBR. Ele postou um vídeo ontem falando sobre essa questão do judiciário. Porque, assim, tirando a questão de polarização, eu concordo com o Diogo. Eu acho que o Bolsonaro e o Lula hoje fazem mais mal pro Brasil do que bem. Se eles não estivessem no cenário político, poderíamos ter outras evoluções. Mas, todavia, entretanto, é nítido a diferença do tratamento do judiciário. Na época que o presidente Lula, estava sendo condenado e preso, com o Bolsonaro hoje. É nítida essa diferença. O Lula, em nenhum momento, sequer usou tornozeleira. E tava lá com seus processos condenados e tal, né? E o Bolsonaro agora tá com a tornozeleira e não pode nem falar. O Lula deu entrevista na Polícia Federal preso. Então, realmente, são 2 pesos e 2 medidas. Com autorização, na época. Não tô querendo... É que aqui a sim. gente tá discutindo a questão, acho que moral. Porque, assim, ok, o que está sendo E a feito gravidade é legal, da acusação é legal, também, mas né? é moral. A gravidade Vale Fala, lembrar- Diogo.
que, primeiro, a lei das execuções penais diz que os presos não podem ter comunicação com o ambiente externo. Por isso, para dar entrevista, é preciso de uma autorização judicial, sim, qualquer não preso. chega nenhum jornalista lá. Oi, Exato. tudo bem? Bom Claro, dia. claro. Alguns fingem que são visitantes. Mas a gente não pode esquecer que quando o Lula foi condenado, depois de condenado em primeira instância, ele ainda pôde viajar para o exterior e fizeram movimentos, inclusive a defesa dele, na ONU e no Tribunal Internacional, pedindo intervenção aqui no Brasil, no judiciário. Isso faz parte do jogo. Aquele sujeito que está sendo réu, que está sendo acusado, condenado, ele vai usar todos os recursos possíveis para se defender. E é normal, a defesa tem que ser ampla, geral e irrestrita. Mesmo que estranha, e mesmo que, olha, eu discordo com veemência do que o Eduardo Bolsonaro está fazendo. Está, inclusive, atrapalhando o pai dele e a si próprio. Mas isso não quer dizer que eu possa condená-lo. O jogo é só porque eu coerente, discordo. né? Coerência. Eu tenho a impressão que parece uma estratégia maluca de Toma, marketing, que eles estão o tempo todo tentando criar alguma coisa. Pra e não que essa sair, ida, né? a ida ontem do Bolsonaro foi isso. Você não pode pode sair ser. da mídia, você tem que aparecer, você tem que mostrar a tornozeleira. Isso é um Foi tudo uma criação. isso é um ali. tremendo- isso é um tremendo é estratégia de todo Não é um mundo. tiro no pé? Não, eu não vou, eu vou muito mais além. Isso, na verdade, é um suicídio político. Mas quem é muito fã dele, quem é fanático, tá defendendo. Mas porque a fala Janja que não grava todo final de semana lá uns vídeos Na na, árvore. floreira? Então. Ninguém assiste Sim, aquilo. é pra aparecer, Ninguém- né? Imagina, Sim. ninguém Que assiste. ninguém assiste. Mas ela não Ninguém é assiste. datável, né? Claro que não. Você Até, adora os vídeos da até Janja. aquela novela Pícara Sonhadora tinha mais audiência que isso aí. Muito bem. Sabe uma enquete que eu quero fazer? Sabe uma O, enquete? o doutor Diogo deu risada, ele assistia Pícara Sonhadora Diogo, lá no SBT. Tá com cara isso, hein? Diogo, só antes de você falar, me permita pedir pro Fefe. A gente nunca fez essa enquete aqui, Fefe. Vamos fazer o seguinte: eu quero entender o que é a nossa audiência. O que vocês pensam? Vocês se consideram pessoas mais à direita, politicamente falando, mais à polêmica. esquerda ou mais ao centro? Dá 3 opções, tá? Direita, esquerda e centro. Você vai agora pro chat para responder, porque a gente quer te conhecer um pouco melhor, não é, Diogão? Sem dúvida, isso é muito bom. Muito bom a gente saber a opinião das pessoas. A gente precisa conversar com o público o máximo possível, né? Exatamente. Agora, deixa eu entender de você, meu amigo, o seguinte. Suponhamos que o Alexandre de Moraes hoje receba a resposta da defesa do Bolsonaro, vai lá e canete uma prisão preventiva do Bolsonaro, hoje à noite. O que acontece amanhã? Você vai estar aqui no Além da Notícia, né? Isso é o primeiro ponto, certo? Com certeza, um plantão. Verdade. Vamos ter o que comentar. Plantão. Vai haver manifestações, vai haver movimentação. Eu vou se pra haver Paulista ao nervosismo. vivo. Não, eu Mas quero acho entender o que nada acontece. De muito, muito sério, não. Sabe? E o Trump? Porque Não, eu quero eu saber acho do que Trump. Já diminui. O Trump? O Trump não vai poder fazer nada. Ele vai poder fazer o que ele está fazendo, criar restrições a brasileiros nos Estados Unidos. Ele não pode intervir dentro do Brasil, ele não pode achar que nós estamos em guerra, qualquer coisa assim. Então vai criar mais restrições para eles. Pode usar a lei Magnitsky? Até pode. Acho que não vai caber e não vai mudar o dia a dia dos juízes que já estão impedidos de ir para os Estados Unidos. Lembra Essa pra é a gente como realidade. que é a lei Magnitsky? Eu queria falar só mais uma coisinha. O Regis disse que é um suicídio político do Bolsonaro. Eu vejo um detalhe um pouquinho diferente. Me parece um suicídio jurídico. Muito provavelmente, ele e seus filhos já puseram na conta que o Bolsonaro vai ser preso. Só que adiantar Então ele está isso. fazendo o suicídio jurídico, agravando essa situação, mas pensando numa solução política lá na frente, quando ele vier a ser absolvido por alguém, indultado ou sei lá o quê, e sair da prisão como o grande herói que enfrentou Que tudo. foi a mesma história do Lula, né? Não, que é aquele menos. processo de martirização, né? Quando você está numa situação política que você não tem saída, você busca o quê? A martirização. Sim. Né? Getúlio Vargas é lembrado até hoje por conta disso. Agora, vocês veem que interessante, ó, Diogo, deixa eu mostrar o resultado parcial aqui da enquete. Nós estamos com 115 votos. Tem 1 minuto essa enquete agora. Um minutinho só já tem 115 votos. Se você... Estão com 1.200 pessoas nos acompanhando na manhã desta terça-feira. Se você quiser, vota lá, porque é importante a gente entender um pouco o que o nosso público pensa. Quem Mas, ô, são Clóvis, vocês? Só contextualizar aqui,
que aí eu acho que é importante. O Mauro, ele escreveu uma coisa que também é verdade, que vale. Ele escreveu aí no comentário, ó. Eu sendo de direita não significa que eu sou a favor do Bolsonaro. Beleza. A gente não tá falando se perfeito. você é bolsonarista Boa. ou se você é lulista. Boa. A Aqui gente não tá é uma falando se você tem discussão- um espectro Exatamente. ideológico mais alinhado à direita, Exatamente, mais alinhado Fê. à esquerda É ou isso mais aí. alinhado ao centro. O que eu Aliás, esse é o grande erro. É O isso grande aí. erro do debate Boa, político boa. hoje no Brasil Personalização, né? é esse. O cara é de direita é bolsonarista. É. O cara é de esquerda Beleza. é lulista. Não, cara, Tá isso aí certo. isso é muito burro. Tem muita Belo gente, ponto do Fefe, e assim, seguindo nesta linha, né? Porque aqui nós não estamos perguntando se você apoia Bolsonaro, se você é a favor do Lula. Eu quero entender o que você pensa na tua visão de mundo, politicamente falando, né? A gente tem praticamente 2/3 aí desses 160 votos dizendo que enxergam o mundo mais à direita, né? De um aspecto mais conservador da coisa, né? De políticas mais liberais de economia, etc, etc, que não necessariamente são apoiadores do Bolsonaro. 11% são iguais ao Felipe Reis, moram na Vila Madalena e Chão de gostam de taco. tomar uma cervejinha de quarta-feira às Chazinho. 4 horas da tarde, certo? Comendo empanada, Uma comendo bela empanada empanada. junto com a Paola Carosselli, É, aquela coisa empanada, toda, comendo né? empanada. Vocês sabem aquele approach, né? E Café com a Elisa Vec. 24% tá dizendo que é de centro. Que é o Paulo, certo? é aquele cara Tá dizendo que é de que vai pra cada lado aí. Eu me considero aqui, 23%. Eu me considero. E você, Regis? Eu me considero lateral, médio volante, atacante. Médio, Não, médio pra mim, volante. não, pra mim, Sabonetada, hein, Regis? pra mim eu sou Puta, contra. sabonetada, hein, nego? Não, eu sou contra todo mundo. Eu detesto a direita, eu ó, detesto anarquista. a esquerda, Você detesta detesto o o centro. centro, Sim, você detesta. politicamente falando, eu sou anarquista. E existe, aliás, existe. deveríamos ter colocado, né? Ou seja, Existe, nenhum dos três. O Felipe Reis, esquerda, né? Sim, Natural. centro-esquerda. Natural. Centro-esquerda, Reis. Ô, Diogão, O único e você, centro- Diogão? Eu Ô, tenho Reis, CNPJ, o não tem único como eu ser centro que você é, 100% irmão, é o esquerda. centro que minha mãe tinha, irmão. É o único, irmão. Você, centro-esquerda, irmão. Fala, Diogão. Me respeita. As pessoas me dizem de centro-direita. Eu defendo a liberdade econômica na plenitude e também a liberdade de escolha das pessoas. Muito bem. Um sabonetada liberal, né? também do Diogo. Uma bela Bonito, bonito, bonito. belo liberal, né? Muito bem. Diogão, quem resolveu falar sobre essa coisa de ser livre para postar o que quiser, a hora que quiser nas redes sociais, o cara que gosta de dar muitas entrevistas, comentários a respeito, é um cara absolutamente livre, certo? Quem quer falar sobre isso agora é Oscar Filho no Além da Notícia. Vocês viram que o Bolsonaro foi até o Congresso, exibindo a tornozeleira eletrônica dele como quem exibe um Rolex no churrasco da firma, né? Deu um show, falou de Deus e soltou a pérola. Isso aqui é o símbolo da máxima humilhação. Olha, pra mim, humilhação mesmo é ter sido presidente, tá perto de ser preso igual o Lula e ainda depender do Wi-Fi da Câmara pra poder ter palco. E o Alexandre de Moraes, que tá mais atento do que mãe de adolescente em festa open bar, percebeu que o teatrinho não era só pros parlamentares não, mas pro cercadinho digital também. Por isso ele intimou os advogados do mito a explicar como é que se burla uma ordem judicial com uma live sem querer querendo. Porque a regra era clara, nada de post, repost, entrevista ou até bom dia com figura de solzinho sorrindo. Mas ele deu um jeitinho, Bolsonaro, terceirizou o post. Eduardo, o filho americano dele, republicou o vídeo, tipo adolescente justificando, não fui eu, mas foi meu amigo que postou, viu? E aí, foi desobediência, estratégia de defesa ou burrice institucionalizada? Porque dependendo da resposta, vem prisão preventiva muito em breve. O Eduardo Bolsonaro afirma que tudo isso é uma perseguição e usa a frase inspirada pelo filme do Batman. Se insistirem em apoiar Moraes, a floresta inteira vai queimar para pegar o bandido da Birmânia. Aí eu pergunto, essa lógica do fogo vale só para proteger o teu pai? Ou a justiça também pode usar para investigar vocês? Parece que a perseguição que vocês acusam é justamente a que vocês praticam, viu? Sempre pontual, dando a sua avaliação aí sobre esse contexto político, a gente estava repercutindo aqui, né? Você Tá falou difícil, exatamente né? o que eu Tava falei. comentando pô. o comentário do Oscar, né? É porque tá difícil defender, né? Porque fica cada vez mais com cara de perseguição política. Infelizmente, porque toda vez que sobe um item a mais, fica difícil defender. Não, eu acho que se foi o mal Reis, redigido o que é negócio do Zé Alexandre de Moraes, não esquerda, deixou o Zé claro. passador de pano, tá Se o falando que Reis não dá tá- pra defender, irmão. A É que o situação tá bagulho crítica. tá zoado Tá mesmo. crítica, também acho. Deixa eu dar meu bom dia pro meu Labubu favorito. Fala, Rick! Bom dia.
Bom dia, fico feliz que eu escapei da enquete. Você acha que eu ia te colocar não, acabou a nessa? enquete ainda. Jamais, amigo. O Rick tá com o Regis. O Rick é anarquista de televisão. É verdade. Ele não quer ver mais. O partido dele é a audiência. Muito bem. Diogão, você continua com a gente, Diogão? Fica aí com a gente que a gente vai repercutir um assunto que eu acho que você pode agregar.